Olá, pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Seja muito bem-vinda ao Ela Quer, Ela Pode, o podcast onde Querer é poder. é isso aí. A partir de agora estaremos juntas, dando boas risadas e principalmente nos inspirando com histórias reais. E eu gostaria de começar agradecendo você que está no outro lado da lente, você que está no outro lado do fone, nos escutando, está sempre aqui conosco. De repente, se você não é da nossa comunidade, está vindo aqui por causa do Ali, seja muito bem-vinda. Nós já vamos falar um pouquinho sobre ele. E assim, se você está aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. Já sai dando like e ativa o sininho, porque é através dele que você vai receber a notificação cada vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Exatamente. E também, não menos importante, compartilhe, né? Compartilhe com as amigas, compartilhe com os amigos. Hoje, especialmente, nós teremos aqui um assunto muito, muito legal aí para você que quer, talvez, pensar o que posso fazer de diferente, posso ter um negócio novo, enfim, nós vamos entender melhor daqui a pouquinho, né? Mas vamos agradecer também aos nossos patrocinadores. Com certeza. Você já pediu para eles se inscreverem? Eu falei só inscrever, né? Não Então citei tá. que você tem que também, além de se inscrever, por favor, né? Aí segue lá o nosso Ela Quer, Ela Pode no Instagram, no Facebook, no TikTok. E também, se você gosta de ouvir, nos escute no Spotify. E dê as 5 estrelas, por gentileza. Ai, obrigada. Isso Obrigada. mesmo, obrigada. E lá no Spotify é o único lugar que a gente abre para que você indique alguém para estar aqui conosco. Então, se você quer indicar, Exato. o lugar é lá no Aproveita. Spotify. E engaja, nos ajuda lá também naquela plataforma, né? Uma vez que ela já tá monetizando. Não, a gente já tá, né, pensando lá na frente, tem que ser assim, né? Ai, é isso mesmo. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, LTM, óculos para quem gosta de viver, são óculos divertidos, são óculos coloridos. O convidado que tá aqui hoje, ele gosta de um óculos colorido, né? Ah, então. A gente já percebeu. Então, aproveite que você tem um cupom de desconto. Ela pode 10. Ela pode 10. Aponte a câmera do seu celular agora mesmo aqui no canto superior esquerdo dessa tela e você vai entrar no site deles, que é maravilhoso, e com certeza vai ter um modelo que é a sua cara. E também agradecer a Yuken, né? O vinho de lata Yuken aqui, a nossa patrocinadora. E por isso, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, né? Nossa, eles estão com uma taça na mesa, né? Gente, os vinhos e os espumantes da Yuken são incríveis. E fora isso, né? Essa latinha maravilhosa pode ser personalizada aí com a cara do seu evento. Então, por isso, né? Nós estamos aqui sempre, com certeza, prestigiando esse vinho e essa espumante maravilhosa da Yuken. Ai, maravilhoso. Vamos para apresentar o nosso convidado de hoje. Sim. Alexandre Pontioli, especialista em destravar pessoas com centenas de consultores e consultoras na doTERRA, alcançando resultados incríveis. Dezenas deles já com 5 dígitos de ganhos todos os meses. Sua meta é formar 100 novos Diamond na doTERRA. E hoje ele já vai contar um pouco da sua história para nós e nos mostrar como ele vai fazer isso, né? Seja muito Seja bem-vindo! Obrigado. Então, conte pra nós, quem é o Ali, como você escreveu aqui? Quem é o Ali que tá na nossa frente? A gente quer saber, o outro coleguinha quer saber. Bom, o Ali era um menino sonhador que teve sorte na vida. E quando eu falo de sorte, né, é quando a oportunidade chega no momento que você está preparado para ela, né? Há 4 anos chegou a doTERRA, no momento em que realmente estávamos preparados, né? Mas isso veio depois de muito trabalho, né? O Ali trabalha desde os 14 anos de idade, né? Sem parar, que começou como office boy no escritório e depois passou por vários trabalhos, vários empregos. Começou a empreender com 22 anos, teve seu próprio negócio com 22 anos. 2 anos depois, com 24, vendeu a sua empresa, faturando 3 vezes do que quando comprou, isso sem nenhuma experiência na questão de negócios. Mas, como eu falei, era um sonhador, era um empreendedor. Errou muito, patinou bastante, aprendeu com os próprios erros. E há 4 anos, né, chegou a doTERRA, num momento onde ele tinha já uma mentalidade desenvolvida, estava preparado para esse projeto. E agora está aí surfando essa onda, né, da doTERRA e conquistando um espaço nesse mercado que é tão novo no Brasil ainda, que é o mercado dos óleos essenciais. Essa é a parte do Ali empreendedor, né? Mas o Ali é casado com a Ana há 22 anos, tem 3 filhos, o Matheus de 18 anos, quase 19. Minha família é meio doida, né? Tem a Manu de 13 e agora o Arthurzinho de 1 ano e meio, né? São 3 filhos incríveis. E a Ana é mais do que incrível, mais do que especial, uma mulher fantástica. E hoje trabalhamos juntos, né? Então o Ali hoje é um cara que ele é realizado, ele é muito grato.
Insatisfeito ainda, porque tem muito espaço para crescer, mas com uma gratidão incrível no coração. Incrível, porque todos os convidados que estão passando aqui na Ela Quer Pode. São insatisfeitos, inconformados, né? Por que será, né? E normalmente são pessoas que a gente está trazendo aqui, são todas pessoas com reconhecimento dentro das suas áreas, né? E todas falam a mesma coisa. Eu sou inconformada, não é que eu seja feliz ou que eu não aceite isso que eu tenho hoje, mas eu não me conformo. Exatamente. E como foi? Conta um pouquinho mais aí. Como é que foi? Como é que chegou aí onde você está fazendo hoje? Como foi essa caminhada, essa jornada? Você falou aí que sem conhecimento nenhum, foi indo, foi indo. E como que foi o restante? Como você chegou? Como que chegou então a Doterra aí na sua vida que você falou? Chegou a Doterra 4 anos atrás. Se tem uma coisa que faz diferença na nossa vida, é a questão de você ter um mentor, um líder, uma pessoa que te ensine, que te patrocine. Patrocine no ensino de te apadrinhar na informação, né? Um livro que para mim fez todo sentido, talvez um dos primeiros que eu li quando eu comecei a entender a necessidade da leitura, do desenvolvimento pessoal, mental, inteligência emocional, foi Pai Rico, Pai Pobre, né? Sim. E o título do livro ele é muito promissor, né? Quando você tem um pai rico, e quando eu falo de rico e pobre, eu não estou falando de dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com uma mentalidade próspera. Eu parto do princípio que o dinheiro ele é apenas consequência de um resultado bem executado. Quando você tem uma mente próspera, o dinheiro vai vir na tua direção. Quando você tem uma mente pobre, miserável, você mesmo vai expelir o dinheiro da sua vida, né? E eu cresci num ambiente muito desafiador. Meu pai sempre foi funcionário, tinha aquela mente, porque era uma situação da geração, né? E eu aprendi, eu ouvi a vida inteira, durante a minha adolescência, durante a infância, né? De que eu teria que ter um bom emprego, trabalhar 40 anos, que eu acho que todo mundo da minha idade, mais ou menos, né? Foi o padrão, né? Cresceu com essa informação. Que idade você tem? 43. Tá. Então, eu cresci aprendendo isso. Então, ser empreendedor ou partir para o mundo do empreendedorismo foi um desafio, porque a gente estava nadando, nós estávamos nadando contra a maré, né? Tanto é que quando a minha esposa veio de um ambiente muito semelhante com o meu, e quando eu falei para ela, nós recém éramos casados, que eu queria comprar uma empresa, porque eu recebi a proposta da compra de uma empresa, e ela achou aquilo nós tínhamos 22 anos, né? Ela disse que aquilo era uma loucura, né? Mas eu visualizava algo mais, porque na minha cabeça, no meu entendimento, eu disse, a vida é mais do que você vender as suas horas, do que você ficar dependente de um trabalho. Você pode construir, você pode produzir, você pode fazer além e ter uma vida dos sonhos, né? Então, nós, até por um período de tempo, a gente entrou em atrito, em conflito, até que depois, eu acho que ela percebeu que ela não ia conseguir me vencer na discussão, né? Então, a gente comprou a empresa e ali começou, né, com 22 anos. Erramos muito, mas fomos aprendendo e foi uma caminhada. Depois eu acabei vendendo a empresa e assumi uma representação. Trabalhei 8 anos como representante comercial. Nessa empresa que você falou que você errou muito lá no início, qual que foi o teu principal erro, você acha? O principal erro foi sempre depender de um profissional técnico, porque a empresa, eu tinha um laboratório de prótese sem eu ser protético, e eu tinha 2 protéticos que trabalhavam. Então, como eu não era protético, eu estava sempre na mão deles. Eu estava sempre na dependência deles. E isso criou um clima muito tenso, em alguns momentos muito pesado, muito difícil. E isso fez com que 2 anos depois eu me desfizesse daquela empresa, porque eu falei, eu tenho só 24 anos, eu sou muito jovem para sofrer desse jeito. Mas mesmo assim, quando nós vendemos a empresa, nós faturávamos 3 vezes mais do que o momento que compramos, e eu vendi a empresa por 3 vezes o valor do que eu havia comprado. A gente fez acontecer ali, né? Mas ali eu aprendi, eu acho que talvez o mais importante na minha vida. Nunca depender de alguém nessa questão técnica, né? Você precisa aprender, você precisa ser autodidata, você precisa se desenvolver. Eu parto do princípio de que o desenvolvimento mental e emocional, ele te capacita para qualquer coisa na vida. Tanto é que depois de um tempo, eu parti para o treinamento, né, onde eu passei a destravar pessoas, e até hoje eu trabalho com desenvolvimento humano. Quando você vendeu essa empresa de próteses? Aí eu fui trabalhar como representante. Eu trabalhei 8 anos como representante comercial. Depois de 8 anos... O que era a representação? Eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina, né? Eu vendia bebida quente. Principalmente vinho, vodka, muita bebida quente, né? É um mercado promissor ali naquela região. Só que quando a gente fala de venda, a pessoa, quando ela aprende a vender um produto, quando ela se desenvolve para vender, quando ela se destrava para vender, quando ela prepara a sua mente,
para vender, ela vende qualquer produto. Ela vende pode colocar qualquer coisa na mão dela que ela vai saber vender aquilo ali. Segunda recorrência nesse podcast. De novo, né? A Venda. mesma informação? Venda. Não, Ah, venda. tudo acaba em, não é, mas tudo acaba em pizza, tudo acaba em venda, né? Tudo acaba em venda. Nós estamos aqui no Tudo. 20º episódio, eu não sei que Todo número mundo é fala esse, já de perdi minhas venda. contas. Gente, volta tudo. É. Vai um por um, todos estão Peraí, falando a mesma coisa. Mas a vida toda é uma venda. Por exemplo, o camarada quer casar, o que ele tem que fazer? Se vender para noiva, vai. Uhum. Para namorada, tudo é venda. Mas a venda, ela tem um estereótipo meio pejorativo. Parece que quando você fala venda, Meio não. né? Meio não, bastante. Então, você que Bastante. É. Quando fala, parece que a pessoa vai matar, pessoa vai que- roubar, vai quando a venda. pessoa- Isso, vai roubar. Quando a pessoa fala assim, ó, eu sou vendedor, parece que é aquele cara que tentou fazer alguma coisa que não Que deu não deu certo certo. e acabou sendo vendedor. Isso. Eu passei. Eu preciso relatar. Eu recebi hoje de manhã. Olha só, hoje de manhã. Eu tenho hoje uma equipe com mais de 300 consultores na Doterra, né? Uhum. Onde a gente se conectou com essas pessoas, está desenvolvendo, destravando e ajudando elas, a cada uma delas a realizar os seus sonhos, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp com esses consultores. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma empresa que só falava assim: participe do treinamento de venda, horário, tal, link aqui e tal. Eu li aquilo, eu fiquei horrorizado. E eu respondi a pessoa, porque eu não consegui. A minha esposa falou: hoje tu tá Tá inspirado. tá Vamos aproveitar, inspirado. vamos aproveitar, Ive. Eu respondi assim, ó, meu Deus, vocês não sabem, não pediram o meu nome, não falaram o meu nome, nem sabem o meu nome, não sabem se eu quero o produto que vocês têm para mim e querem me ensinar a vender, não deu nem um bom dia. Fiz o print daquilo e joguei no grupo do WhatsApp do nosso grupo de consultores da Doterra. Pronto. Eles querem me vender um curso de venda onde eles não souberam vender o próprio curso. Tá que nem a última convidada, que ele compra um curso pra saber como se vendia curso, né? Então... Sim, Ai, mas olha... tudo é venda. É bem isso. E aí você falou de destravar pessoas, né? Então, assim, muito interessante isso, porque esse teu destravar, ele tá ligado com essa questão de tirar essa coisa da mente das pessoas, ó, vender é ruim, vender não é legal. Opa, peraí, você pulou. Eu tô porque lá, nós tamo- ele tá lá representando lá. Então tá, então volte lá pra nós. Então, no final, no meio do percurso, aconteceram alguns fatos, né? Eu trabalhei um tempo como palestrante, eu fui destaque do estado de Santa Catarina como palestrante, como coach, mas eu nunca me programei. Não era o meu sonho, não era o meu objetivo ser um coach, ser um palestrante ou destravar pessoas. Eu nunca imaginei isso. Muito pelo contrário. O Alexandre, adolescente, era o cara mais tímido que tinha da escola, né? Até para dizer presente na sala de aula ele tinha vergonha. E isso não é brincadeira, isso era muito sério. E depois, estar na frente de um palco palestrando para 800 pessoas, aquilo era surreal, baseado na minha infância, na adolescência, na minha vivência. Em 2012, no meio do percurso ali que eu era representante, o meu carro foi roubado com o meu filho, que naquele momento tinha 8 anos de idade, o Matheus. O Matheus estava dentro do carro quando o carro foi roubado. E aquilo foi um choque, aquilo foi assim, esse carro foi roubado na minha frente, na frente da minha esposa, né? E a gente sem poder fazer nada. Foi uma situação assim muito pontual, né? Um dia chuvoso e tal. E a gente ficou olhando o carro sendo levado, roubado, e o Matheus de 8 anos no banco de trás do carro, e dentro de você fica aquela sensação de impotência, de sem poder fazer nada. E eu acho que ali nesse dia eu aprendi de verdade, na prática, o que era inteligência emocional. Depois disso começou a desencadear essa parte do Alexandre treinador, né? Porque o que é inteligência emocional? É quanto você está preparado emocionalmente para situações de crises. E não é só o estar preparado para a situação de crise emocionalmente, é você saber tomar as decisões mais interessantes, mais sábias, mais assertivas, dentro de um padrão de consciência sob aquela pressão. E eu aprendi que independente da pressão que você possa estar na sua vida, e naquele momento eu estava debaixo de uma pressão, eu nunca vivi uma pressão igual e talvez espero nunca mais viver. Porque você vê um filho de 8 anos sendo levado com o carro, é uma experiência muito, né, ela é única, muito pessoal. Então ali eu aprendi como eu vi quanto é difícil você ter consciência para tomar decisões no momento desse, né? Só que a coisa, todo mundo, quando eu conto essa história, todo mundo pergunta: Alexandre, tu conta a história só até a metade? O que aconteceu com teu filho, né? As pessoas ficam curiosas. Então, tô esperando aqui. Eu tô assim. Então, ele tinha 8 anos, assistia Batman, jogava GTA. 300 metros depois de que o carro foi roubado, ele abriu a porta e ele pulou do carro, né? Porque ele se imaginou e tal, lá.
e pulou do carro. Nossa. E o carro foi levado, mas tudo bem. É importante que a gente estava com o Matheus ali novamente. Mas a questão toda não é o roubo, não é isso, mas é a emoção no momento. Porque eu olhei para minha esposa no momento que ela foi roubada, ela estava travada, ela nem respirava, sabe? Ela estava. E eu imagino que eu podia estar igual, semelhante, né? Eu passei a mesma coisa. Com duas dentro do carro. E sabe o que eu fiz? Ah, Eu que estava fez? pro lado de fora, meu marido numa rua sem saída, e eu fui bater na campainha da costureira, né? Aí, enquanto era uma rua sem saída, ele com as duas crianças amarradas na cadeirinha, as duas pequenininhas. Aí ele dando a volta, quando veio três. E os dois da frente estavam armados, foi um de cada lado do carro, apontaram a arma para eles, e eu do lado de fora vendo tudo. Eu com um salto desse tamanho, na época bancária ainda, eu ia de salto trabalhar, tava no salto 12, mais ou menos. A hora que eu vi, eu larguei tudo que tava na minha mão e fui pra cima do assaltante com uma arma na mão. Inteligência emocional zero, né? Porque Sim. Atitude sem pensar, né? O instinto ali tomou conta, a emoção tomou conta e a mente se apagou, né? instinto leoa nível Uhum. hard, eu vou salvar o mundo. Sim. Ele só me pegou assim por trás, assim, sabe? Como se fosse um cachorrinho que pega, assim, por esse ossinho. Ele me puxou assim. E eu não lembro nem direito o que ele falou, mas ele falou do tipo, você não tem medo da sua vida? Você não tem medo de morrer? Algo assim, né? Aí nessa hora que o Eduardo disse que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eles se interteram, ficaram ali em cima de mim, né? E enquanto isso, ele desceu do carro e falou, pode levar, só deixa eu tirar minhas filhas e tal. E foi arrancando elas do banco. Mas eu fiquei muito reflexiva. Eu falei, gente, num momento normal, se eu tivesse de fora, eu jamais ia imaginar que eu fosse fazer isso. A emoção tomou conta, né? E agiu por instinto, né? É a questão da inteligência emocional, né? Na questão da consciência, você não faria, né? Pois é. Como a gente se surpreende com o que a gente pode ser capaz de fazer, né? Boa. Nós nos surpreendemos com o que somos capazes, né? Eu tenho aprendido que quando você olha para dentro de você e diz que não tem mais força, e eu digo assim depois, isso é falado por soldados do exército, né? Aliás, tem um chamado David Gollen, que o cara é CEO da Marinha, e assim, esses caras, eles colocam uma mochila com 30 quilos nas costas e correm 12 quilômetros, né? E ele fala, quando você está jogado no chão e você só usou 40% da sua força. Só que a gente pode levar esse padrão da força física também para emocional e para mental, né? Quando você diz assim, acabou, tô acabado, morreu. Não, peraí, nem começou ainda. E eu digo isso por experiência própria, né? Porque logo depois que o carro foi roubado, em alguns momentos eu olhei para minha vida e eu não tinha mais expectativa. Eu achei que a minha vida era ser aquilo assim, sabe? Trabalhando como representante e tal, não estava bem emocionalmente. Não imaginei que depois de tudo isso ia dar uma viravolta, ia para os palcos, ia para os treinamentos, ia dividir um palco com Augusto Cury, com Leandro Carnal, assim. E a vida ela é cheia de surpresas, né? De vez em quando, assim, a vida nos apronta nos arma uma. A questão é como que a gente... O que importa não é o que acontece com você, o que importa é como você reage a cada acontecimento. Isso. Porque quando você reage de uma maneira consciente, uma maneira que olha para dentro de você e diz assim, por mais difícil que seja a situação, mas a pergunta é, o que eu posso aprender com essa situação? Aonde que eu posso evoluir com essa situação? Né? O que eu posso fazer de diferente daqui para frente para não passar mais por essa situação? Mas o que a gente vê não é isso, né? O que a gente vê muitas vezes é as pessoas conformadas, né? Falamos do inconformismo aqui, né? Pessoas conformadas que aceitam a situação como ela é e acham que não podem mudar as situações, né? Mas nós podemos mudar qualquer coisa na nossa vida a partir de que a gente se permita a mudar a nossa mente e a nossa percepção, né? Eu nada sou além da percepção que eu tenho do mundo, né? Assim, a percepção que eu tenho do mundo revela a pessoa que eu sou. Se eu sou uma pessoa negativa, tudo ao meu redor é negativo. Nada tá bom, nada presta, né? Eu vou ter problema com a família, vou ter problema com o vizinho, vou ter problema no trabalho. E eu não entendo que o problema não são as pessoas, não é o meio. O problema, de repente, está dentro de mim. E é bem comum a gente ver as pessoas falarem isso. Nossa, eu só vejo coisas ruins em minha volta. É tudo negativo. Ou,
né, a pessoa sempre fala do que é ao redor, né? Que, Sim, tipo assim, ela não para pra pensar que, na verdade, ela tá atraindo porque ela tá daquela forma, né? Como sim. você falou, né? Não, ela fala assim, nossa, eu só atraio coisa ruim. Mas a pessoa não se olha, né? André, Não você se olha. fica 5 minutos perto dessa pessoa e ela só fala coisa ruim. Coisa que eu Exato. aprendi de uns tempos pra cá, acho que não posso falar aqui uns 4 anos, é não me permitir ficar perto dessas pessoas. Melhor coisa que você fez, né? Por você, né? Isso! É, Não ficar perto. exatamente, a gente vê isso, né? Que às vezes a gente se prende, opa, nossa, principalmente familiares, né? Ah, eu não posso, sei lá, me afastar, porque senão o que que vão achar e tal. Só que às vezes aquela pessoa é daquela forma que tá te afetando, que Não, daqui mas a pouco você tá, não né? consegue mudar as pessoas. Exato, e aí você vai fazer o quê? Então, e eu tenho uma coisa assim, por que que eu optei em não ficar perto dessa pessoa? Quando ela começa a jogar muito problema, parece que eu vou assumindo aquele negócio pra mim, Uhum. sabe? E ao mesmo tempo, igual eu falei, que eu saí, viu levando o carro das minhas 2 crianças ali, eu fui em cima de 3 homens armados, não foi a primeira vez que eu fiz isso, porque como eu trabalhava em banco, teve uma caixa que eu vi que ela recém tinha feito um golpe de R$ 5.000 com ela, e o golpista ainda estava dentro da agência, quando o cliente verdadeiro me ligou, estava na minha mesa, a hora que ele falou assim, oi Marcela, viu, acabei de receber um SMS, um saque de 5.000, não sou eu. E eu recém tinha autorizado aquele saque, porque existe um envio Uhum. remoto, então a caixa me enviava e eu autorizava. Falei, fulano, beleza? Ele, né, autorizei. A hora que eu vi que eu autorizei a tirar um dinheiro que não era daquela pessoa, ela recém estava saindo na porta giratória, eu saí correndo atrás dela. Me passa a bolsa agora. Eu assumi um problema que não era meu. Assim, entende? Porque o banco ia ressarcir aquilo é o risco, porque a assinatura era igual, a pessoa ficou treinando, tudo era igual, se vestiu igual a pessoa, estava de branco dizendo que era um médico, que era médica, né? Então, assim, ao nível da pessoa em se colocar no lugar daquela situação e quando veja, fez inteligência emocional. Ainda bem que agora a inteligência emocional vai evoluindo, né? A gente vai aprendendo todo dia, né, Ali? É um aprendizado. A vida é um aprendizado, né? Todo dia, né? Sim. Todo dia. E o que você estava falando agora, Má? Agora a gente está na linha do destravar as pessoas. Nessa linha de trabalho, porque o que a gente não consegue, para quem tá no outro lado, como que você descobriu que tem esse dom? Porque você saiu e começou a trabalhar esse teu lado coach, mas foi isso que trouxe isso? Foi os livros? Isso foi em 2002. Desculpa, 2012. Sim, muita leitura, né? Porque você Bastante. passou por essa situação e você começou a estudar? Se a gente for levar um assunto um pouquinho mais profundo, em 2012, 2013, 2014 foram 3 anos bem desafiadores para mim, porque eu não estava bem emocionalmente. 2014, era perceptível até uma depressão. Isso tudo era consequência de coisas desde a infância, tem todo um histórico, né? Mas em 2014 eu não estava bem. E aconteceu algo muito doido, assim, em 2014, aonde me abriu, assim, os olhos e a mente para o entendimento de que o mundo, as coisas, nós somos maiores do que a gente pode imaginar e temos mais força do que a gente pode imaginar. E o nosso inconsciente, ele tem um poder absurdo sobre a nossa vida e os nossos resultados. Aliás, 99% dos nossos resultados, eles vêm do inconsciente, das crenças, dos valores, dos princípios, né, dos pilares que estão lá dentro do inconsciente que foi gerado lá na primeira infância, principalmente. E isso está fora da nossa percepção de visão. Porque em 2014 eu não estava bem emocionalmente. Mas vamos voltar 5 anos atrás, 2009. 2009 era um ano que eu estava muito bem, e depois de um período de meditação, eu escrevi uma carta, um texto, sem ter assim uma clareza do que eu estava escrevendo, para quem era e para que serviria aquela carta. Eu fui para frente do computador, abri o Word e digitei em 2 minutos uma página inteira de Word. E eu olhei aquele texto, ele ficou assim, eu disse, uau, eu estava inspirado, porque não era eu, assim, na minha sã consciência. Tinha algo mais ali, né? Era uma inspiração, um momento único. 2009 foi escrita essa carta. E eu nunca sabia para que exatamente. 2014 eu não estava bem emocionalmente, eu comecei a fazer terapia com uma profissional, uma psicoterapeuta, uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica, que já tinha passado por uma situação de depressão, tinha tentado suicídio e passou por cima, né? E passou a ter uma autoridade por vivência própria para poder, através da sua formação em psicoterapia, ajudar outras pessoas, né?
Então a gente começou um processo e ela falou, Alexandre, por ver a situação que eu estava, ela disse, Alexandre, a gente vai caminhar um bom tempo junto, você está preparado? Eu imaginei 1 ano de terapia, né? Eu disse, eu tô. E eu só comecei a terapia, não foi por mim, porque muitas vezes a gente não faz por nós mesmos, né? Eu comecei porque a Manu, né, eu falei do Matheus, agora a Manu, né, para ver, acho que um dos meus maiores valores, isso é muito visível e perceptível, é a família, né? Eu sou extremamente conectado com a minha família, né? A Manu tinha 2 anos de idade nesse momento, né? Hoje ela está com 13. Lá em 2013, né, 2014, ela pegava na minha mão quando eu estava na cama, porque eu não estava bem. Ela dizia, pai, tá todo mundo lá na sala brincando, só falta você. E aquilo me destruía mais ainda, né? Porque o senso de responsabilidade, né? E eu, quando chegou nesse ponto, eu olhei para mim e eu falei assim, eu preciso mudar essa situação. E aí eu aprendi uma coisa, que nós, seres humanos, nós temos o poder e a capacidade de mudar qualquer realidade e situação da nossa vida. Porque, humanamente falando, naquele momento, eu não tinha mais esperança. Mas quando eu pensava na Manu, vinha esse pensamento, eu preciso mudar a minha situação. E na nossa vida, tudo na nossa vida é fruto da decisão que nós tomamos, né? O que você está vivendo hoje é fruto daquilo que você decidiu há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. Você decidiu. A decisão é uma semente. Nós temos o poder de decidir qual é a semente que a gente vai plantar, mas nós não mudamos o que nós vamos colher. A decisão está no momento que você está plantando. Tem semente que leva 1 ano, tem semente que leva 30 anos. Nós estamos o tempo todo plantando sementes e a gente vai colher. A questão é quais são essas sementes. As sementes são as nossas decisões. E naquele momento eu olhei para dentro de mim e eu disse, eu preciso mudar minha situação. Foi onde eu procurei esse processo, né, terapêutico. E lá, quando a gente tinha 2, 3 meses de terapia, eu lembrei que eu tinha escrito uma carta há 5 anos. Veio na minha memória, no meio da sessão. Que incrível, né? Será que foi só uma coincidência? Não. O nosso inconsciente, ele está o tempo todo nos mostrando coisas e a gente é que não para entender o que ele está tentando nos mostrar. As coisas, elas sempre estão claras aos nossos olhos. A gente só tem que estar aberto, conectado, antenado para entender isso. Como eu falei, eu nunca pensei em trabalhar com desenvolvimento humano. Agora imagina o Alexandre em 2014, com uma depressão em cima de uma cama. Qual era a expectativa de vida que tinha? Esperança, né? Nenhuma. Mas muita coisa mudou a partir daquela decisão, quando eu disse, eu preciso mudar, né? Foi procurar terapeuta. E eu lembrei da carta e falei para ela no meio da sessão, você sabia que em 2009 eu escrevi uma carta? Eu estava muito bem naquele momento e eu não sei para quem eu escrevi. E ela assim, eu posso ler essa carta? Eu disse, pode. Você traz na próxima sessão? Eu digo, pode. Eu trago. Então eu levei a carta na sessão seguinte, ela pegou a carta, ela leu toda sem falar nada. E eu ali sofrendo na frente dela, né? Porque era um conteúdo muito íntimo, muito pessoal, né? Uhum. E aí ela assim, eu vou ler de novo, tá? Eu disse, tá bom. Quando ela leu a segunda vez, ela assim pra mim, tu escreveu pra quem essa carta? Ela olhou dentro dos meus olhos e perguntou sério. E eu falei, eu não tenho ideia. Tá 5 anos guardada. Ela assim, Alexandre, eu vou ler aqui uma parte, então, um parágrafo, e você vai me dizer para quem você escreveu essa carta, beleza? Eu disse, beleza. Ela leu um parágrafo que descrevia em detalhes como é que estava o Alexandre naquele momento, ali, naquele dia. O Alexandre se revelou há 5 anos com diferença, né? Atrás. Eu disse, uau! E ela assim, agora sabendo essa informação, você sabe me dizer o que você tem que fazer para sair de onde você está? E isso que eu acho incrível, né? Ela é uma pessoa espetacular, porque ela disse assim, você sabe o que você tem que fazer para sair de onde você está? A gente precisa parar de dar desculpa e começar a ter atitude. Porque a gente pode mudar, mas nós é que precisamos tomar a decisão. Né? Não são os meus pais que são culpados, não é o governo, não é a família, não é a empresa que eu trabalho. Não, 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 não. Eu sou 100% responsável por todos os meus resultados e 100% culpado por tudo aquilo que está dando de errado. Isso é uma verdade triste, né? é uma verdade que dói, mas ela precisa ser falada. E eu sou responsável pelos meus resultados. E ela falou, você sabe o que você pode fazer, o que você tem que fazer para sair de onde você está? Eu disse, não. Ela assim, eu vou ler mais um trecho aqui então e você me diz, tá bom? E ela leu a conclusão da carta, as 3 últimas linhas da carta, que dizia exatamente o que eu precisava fazer para sair de onde eu estava. E naquele momento tudo ficou muito claro. Naquele momento parece que o mundo se abriu, assim, sabe? Assim, naquele momento parece que o céu se rasgou, assim. Eu disse, uau! Eu escrevi a minha cura com 5 anos de antecedência. E
15 dias depois daquela carta, ela me deu alta. Ela disse, Alexandre, tu tá curado, cara. Não tem mais nada para tratar aí. E foi engraçado, porque eu queria continuar com a terapia. Eu disse, não, peraí, mas tem umas coisas aqui. Ela disse, não. Ela disse, não tem, cara. Eu disse, tá bom, então. Isso foi em 2014. Logo depois disso, eu fiz uma formação de coach, fiz o Life Coach, Executive Coach, Master Coach. Porque quando eu tive aquele entendimento através daquela carta, eu comecei a buscar ainda mais, com mais intensidade, a questão da mentalidade, a questão do poder da atração, a questão do que eu posso fazer, né, com os meus resultados. Aí, logo depois de ter feito essas 3 formações, eu fiz uma formação em PNL. E de 2016 até 2020, eu fui um cara que trabalhei exclusivamente com treinamento, desenvolvimento humano e destravei muitas pessoas, né? Foram centenas de vidas que nós destravamos em todas as áreas. Assim, questões que são simples, aparentemente, para quem está de fora, mas para a própria pessoa, né? Como uma aluna que eu tive que ela chegou para mim e disse, Alexandre, eu tenho carteira de uma arquiteta. Eu tenho carteira de habilitação, eu tenho carro, está 6 meses na garagem, mas eu não tenho coragem de sair de carro. 2 minutos de conversa com ela, 3 dias depois ela pegou o carro, saiu de Porto Belo para ir a Porto Alegre, fez 500 quilômetros com o carro. Você olha assim, mas como isso, né? E a questão, a Marcela falou uma coisa muito importante, né? Quando você identificou que você tinha esse dom, né? Eu falo assim, eu sempre digo, né? E eu preciso deixar isso gravado aqui. O Alexandre sem Deus, ele não seria o Alexandre. O Alexandre sem Deus, ele não existiria. Isso é graça de Deus. Eu tenho total entendimento, né? De que é graça de Deus, é um dom do céu. Houve uma formação, toda palestra que eu ministrei, ou que eu ainda ministro, né? Porque hoje eu dou muito treinamento, mas os treinamentos são internos, né? São para a equipe, né? Eu falo que não é conteúdo, apesar de nós termos conteúdo, né? Bastante leitura, muitos cursos, mas toda palestra é baseada em vida, em vivência, em resultado, em transformação. Porque eu sei quem eu era em 2014, eu sei quais eram as minhas expectativas em 2014 e qual é a visão que eu tinha de futuro. E olhando para trás hoje, né? Isso faz, nós estamos em 23, né? Fazem 9 anos. É inacreditável o que eu vivo hoje. Inacreditável, né? Ser consultor da doTERRA, com milhares de clientes cadastrados no mundo inteiro, centenas de consultores trabalhando comigo nesse negócio, pessoas que confiaram no meu trabalho, confiaram na minha liderança, né? E nós estamos levando muitas pessoas aí a resultados incríveis. E nós sabemos que nós teremos consultores, não estou falando de mim, nós teremos consultores que vão, logo, não vai demorar muito, vão chegar aí a casa de R$1 milhão líquido por ano, de ganhos dentro desse projeto, né? Pessoas que muitas vezes não se viam dentro dessa realidade, que tinham suas próprias limitações. Qual foi teu primeiro contato com o óleo? Um amigo meu, um conhecido, ele foi até minha casa, ele não foi para me vender óleo essencial, ele olhava para o Alexandre e dizia, pô, o Alexandre trabalhou a vida inteira com venda, o Alexandre é palestrante, o Alexandre é um cara que vai ter um sucesso com a doTERRA, né? Então ele foi para me apresentar o projeto de negócios, né? De trabalho mesmo. A questão é que essa apresentação aconteceu quando a doTERRA estava há 6 meses apenas no Brasil. Não tinha um lastro no Brasil, não tinha assim muita coisa no YouTube, eu não conhecia ninguém que usava, eu não tinha resultado com o produto. E ele foi e me apresentou o projeto, e apresentou o produto, e falou, Alexandre, esse produto, né, cura enxaqueca, isso aqui cura insônia, isso aqui cura depressão, isso aqui cura isso e cura aquilo, né? Eu, uau! Empolgadíssima! E eu trabalhando a vida inteira com venda, né, no comercial, eu sabia que o vendedor, quando ele queria vender, ele prometia, né, muita coisa, e muitas vezes não entregava tudo aquilo, né? Normal, né? Aí eu falei, cara, a esmola quando é alta demais, o santo desconfia, né, meu amigo? Eu não consigo acreditar que esse produto faz tudo isso que você está falando, não. Porque eu não tinha conhecimento do produto. Sim. Aí ele assim, Alexandre, o que tu queres melhorar na tua saúde? Eu falei, de saúde eu estou bem, eu só quero dormir melhor. Porque o Alexandre, ele é um cara elétrico, acelerado, é 220, assim, sabe? É uma loucura. E eu deitava, isso lá em 2018, né? 2019. Deitava e a cabeça ficava funcionando, né? Levava 1 hora, 2 horas, 3 horas para dormir. Eu preciso dormir bem. Então eu lembro que nesse momento, ele já tinha um nível de confiança no produto, né? Ele me emprestou um difusor como esse, colocou 2 gotinhas do óleo essencial de lavanda dentro do difusor, colocou na minha mão, e falou assim, usa essa noite e amanhã volta aqui pra gente conversar. E eu lembro que eu olhei dentro dos olhos dele e eu perguntei,
tu tá dizendo que eu vou dormir com 2 gotas desse óleo? Porque na minha cabeça isso não era possível, porque eu sabia quem eu era. Sabe? Eu já tinha tomado até remédio para Eu ia dormir. dizer, não acredito nem no remédio, vou acreditar em 2 gotas. Não, 2 gotas, né? Mas sabe o que foi incrível? Que quando eu acordei de manhã, a primeira palavra que eu falei foi uau. Foi assim... Você sonhou. Eu não levei 5 minutos, eu dormi. E eu acordei com tanta energia, eu brinco, né, nas palestras, digo, eu acordei vivo. Sabe quando você acorda vivo? Sim. Porque nós estamos no momento de uma geração que as pessoas elas não acordam vivas. Elas acordam mais cansadas do que quando foram dormir. Isso é fruto dos hábitos, muitas vezes da própria alimentação, e por não dormir bem também. A nossa geração é uma geração que ela hoje foi tomada pela ansiedade. Nós temos clientes dentro da doTERRA de 12 anos tomando óleo essencial e fazendo terapia para ansiedade crônica. Nossa geração é doente. E eu não estava longe disso, né? Porque eu não dormia. Mas eu acordei vivo. Eu olhei para minha esposa, eu disse, eu acho que esse produto é aquilo tudo que ele falou mesmo. E ela? Então, baseados nas nossas experiências de negócios do passado, ela olhou para mim e disse, tu pode até fazer esse negócio, mas não me comprometa. Não me envolva, eu não quero desenvolver contigo. É o que a Linda falou, né? Não me envolva. Não, é, tipo assim, eu prefiro não fazer comentários. Pra depois eu não ser o responsável. Aham, assim. Exatamente. Lembra que eu falei, vocês, a primeira pergunta que vocês fizeram, quem é o Alexandre? O que eu falei? O Alexandre era o quê? Um sonhador. O detalhe... Lá vem ele, ela pensou, né? Exato. Lá vem. Exato. Lá vem ele. Mais uma. Santa Ana. Mais uma. Mas sabe o que é incrível? A Ana Paula estava com uma alergia na mão, que faziam 6 meses que ela não conseguia resolver aquela alergia. Isso tinha um fundo emocional. E o óleo essencial de melaleuca, 3 gotas de melaleuca, curou definitivamente a mão dela. E aquilo chamou a atenção dela também. Mas eu olhei para ela e eu falei, mas eu vou fazer esse projeto. Porque quando eu tive o resultado e quando ela teve o resultado, eu não conhecia ninguém que tinha resultado do doTERRA. Mas nós 2 tivemos. Eu fui olhar os números da empresa. E de número eu entendi um pouquinho, porque de 2016 a 2020, essa conversa foi em 2019, né? Eu ainda estava trabalhando como treinador e palestrante. Eu prestei muita consultoria dentro de empresa, consultoria comportamental, destravando lideranças, né? Mas eu entrava nos números das empresas, eu estudava muito livro. E tinha um livro que eu tinha estudado que era muito vivo para mim naquele momento, que era Estratégia do Oceano Azul. O que é a Estratégia do Oceano Azul? E é aquele mercado que ainda não foi explorado. A gente sabe que hoje, qualquer mercado, se você não cuidar, você está no meio de um oceano de sangue, de uma briga de sangue, e estão brigando por preço. Muito, né? Mar vermelho. O mar. E eu olhei e disse assim, ó, peraí, mas óleo essencial não é vendido no Brasil ainda. Eu acho que a doTERRA vai ensinar o brasileiro a usar óleo essencial de maneira correta, efetiva, assertiva, e esse produto vai realmente curar muita gente desse país. E eu olhei, a doTERRA está chegando no Brasil. Eu disse, eu vou embarcar porque eu acho que isso aqui vai dar bom. Primeiro mês de negócio eu cadastrei 7 pessoas, eu fiz 7 clientes. Na verdade, na minha cabeça não eram clientes, na minha cabeça já eram todos consultores que iriam trabalhar comigo, né? Porque assim, eu sou visionário. Equipe. Como? Já era equipe na tua cabeça. Sim, já era equipe. Ô, Marcela, internato. mas a questão é assim, Marcela, você chega pra mim e diz assim, Alexandre, tá, eu vou comprar um kit e vou ser cliente, vou usar esse produto. E eu digo, Marcela, vamos fazer esse negócio junto? Não, mas eu não sei vender. Não, mas isso aqui não é pra mim. Não, eu tenho o meu trabalho. As objeções clássicas, né? Que todo mundo vem já, aquele script. Sim, mas para mim, a pessoa, ela não consegue perceber o seu próprio potencial. Mas eu olho na pessoa, eu enxergo o potencial da pessoa. E eu não tenho dificuldade nenhuma de pegar esse potencial e arrancar de dentro dela e mostrar para ela que ela pode ir muito além do que um dia ela imaginou na vida. Sim. E é aí que, por isso que para mim é equipe. Eu e mais um já é uma equipe para mim. Entende? Ele tava com aquele 7 lá, equipe! E eles, como é que eles te enxergavam? O detalhe é que essa equipe hoje quase se multiplicou por 1000 já, né? Em apenas 4 anos. Alguns, é porque eu acho que eu falava com tanto entusiasmo que eles olhavam para mim e diziam... Talvez eles não acreditavam neles. Eles eram teus amigos? Vai, seja verdade, fala a verdade. Sim, eram todos ex-alunos. Então existia ali uma questão de credibilidade e confiança. Elo.
Eu dava aula num curso, nós tínhamos um curso de 40 horas que nós ensinávamos sobre o comportamento humano com o dinheiro. 40 horas, né? Isso era todo um conteúdo voltado a coach PNL. Então, vamos pensar uma situação. Você foi minha aluna e durante 40 horas ali, porque 40 horas de um conteúdo proveitoso e bem entregue, ele é intenso, Sim. né? Aí, durante 40 horas eu te ensinei como destravar a tua mente para ficar rica, independente do que você faça. Aí, logo depois disso, eu te apresento um projeto e mostro que nos Estados Unidos já era uma realidade de muitos consultores serem milionários e que isso seria fato no Brasil, e hoje já é, né? A doTERRA já fez centenas de milionários no Brasil em apenas 4 anos. Hoje é fácil eu falar isso porque eu estou olhando para trás, mas em 2019 nós ainda não tínhamos um respaldo brasileiro, não tínhamos um lastro, não tínhamos um resultado de alguém que realmente... Porque o projeto estava aqui há apenas 6 meses. Mas as pessoas não acreditavam nelas, nem na doTERRA, mas elas acreditavam em quem? No instrutor, no Alexandre. Se o Alexandre está falando, peraí, eu escutei esse cara por 40 horas e tudo que ele falou nessas 40 horas fazia sentido. Então elas vinham talvez naquela onda assim, ó, vamos ver o que dá, né? Vamos surfar essa onda. Não sei se vai dar muito certo, mas vamos tentar. E elas tinham seus empregos ou você Sim. ofereceu como forma Não. única de renda? Todo mundo que começa na doTERRA começa em tempo parcial, em part-time. Eu mesmo, né? Eu desenvolvi doTERRA durante 10 meses em tempo parcial. Né? Eu continuei com os treinamentos, continuei com as palestras, continuei fazendo atendimento individual de coach. Essas 7 pessoas que você conseguiu, você foi até elas pessoalmente? Sim, pessoalmente. É porque para mim, Marcela, não existe nada mais importante do que o olho no olho. Eu não troco isso por nada. Para mim existe um valor imenso nisso. Porque o olho no olho, ele revela a verdade, a sinceridade. Eu estava sendo muito transparente. Eu tinha uma oportunidade. E eu falava abertamente, esse projeto há 6 meses no Brasil. Somos nós, eu e você, que vamos fazer acontecer doTERRA no Brasil. Você quer embarcar nessa proposta, nessa ideia comigo? Para mim, o olho no olho é que é fundamental, é fantástico, né? Ali você revela quem você é de verdade, né? É transparente. Então, o detalhe é que daquelas 7 pessoas, eu acho que tem uma comigo até hoje só. Mas isso faz parte. Faz parte. Sim. Né? Meu filho começou a faculdade de engenharia agora, do primeiro para o segundo semestre, 50% dos alunos desistiram. O ser humano, ele desiste de tudo com muita facilidade. Na vida não existe perdedores ou derrotados. Existem desistentes. Exato. Né? Se eu falar para vocês, por exemplo, não precisa relatar, mas me conta um pouquinho sobre a vida de Michael Jordan. Quem é Michael Jordan? Né? O cara que não desistiu. Quem foi Ayrton Senna? Né? Desistiu. Quem foi, sei lá, Messi, Cristiano O cara Ronaldo? que não desistiu. Agora, me fala um pouquinho do José Teobaldo. Quem? Quem é o José Teobaldo? O cara que desistiu. Ou seja, o José Teobaldo é você, é qualquer pessoa que está aí com um sonho, com um projeto, com um ideal de vida, que quer conquistar algo, mas quando começa a aparecer as primeiras dificuldades, qual é o pensamento que vem? Isso não era para mim mesmo. Bem que minha mãe falava, bem que meu pai falava. Porque o detalhe é esse, a gente não tem esse entendimento de que a voz da mãe e do pai ainda são vivas dentro da nossa mente, independente de quantos anos você tenha. Aquilo que você aprendeu na primeira infância. E a nossa geração, ela ouviu muita coisa negativa dos pais. Muita coisa negativa sobre dinheiro. Eu lido com muitas pessoas que têm problema com dinheiro, e eu não culpo as pessoas. A questão não existe culpado para isso. A questão é que as pessoas aprendem errado sobre o dinheiro e aquilo passa a ser uma verdade absoluta, que em questão técnica a gente chama isso de crença. E aí toda a crença que você tem, ela está dentro do teu inconsciente e ela domina os teus resultados. Quer ver um exemplo bem tranquilo? A pessoa, por exemplo, quando ela é próspera, ela atrai o dinheiro. Né? Não precisamos citar nomes, mas tem pessoas que é o toque de Midas, independente do que faça. A mente é próspera. Agora tem pessoas que têm uma mente miserável. É aquela pessoa que ela é assalariada, chega final do ano, ela recebeu férias, 13º e bônus da empresa, então o salário dela multiplicou por 5, 6, e de repente ela fala, uau, que incrível, que fantástico, né? Sobrou um dinheiro. No dia seguinte funde o motor do carro, estraga o motor da geladeira,
Já viram isso acontecer? Muitas vezes. Por que será? A nossa mente atrai todos os resultados que nós vivemos em nossa vida. A mente miserável, ela é capaz de dar um jeito de estragar qualquer coisa ao seu redor para usar aquele dinheiro que seria um bônus para aquela pessoa. Porque o dinheiro vai, ela não consegue ficar perto do dinheiro, ela não consegue reter, o dinheiro não consegue ficar perto dela. O dinheiro é energia. Quando a gente entende que o dinheiro é uma energia, então qual é a tua energia? Qual é a minha energia? É a energia que atrai o dinheiro, que traz para perto de mim, ou é a energia que expele, que espanta? O dinheiro é energia. Ai, eu acredito. Isso tem a ver com a gente falar, você tem que tirar o foco do problema e olhar para a solução? Tem a ver com isso? Que muitas pessoas falam hoje em dia, né? Não, você está olhando só para os problemas, tem que ver a solução. Ou não olhe para o ruim, pense no que pode fazer. Na verdade, a gente coloca o nosso foco naquilo que a gente não tem poder de execução e de mudança. Né? Nós colocamos nosso foco muitas vezes na política, no patrão, nas circunstâncias. Você consegue mudar essas coisas? Você consegue mudar a empresa que você trabalha, a política, o patrão? As pessoas estão focadas no problema. Agora, foca na transformação da tua mente. A pessoa que lê um livro por mês, um livro de desenvolvimento pessoal por mês, que fala de inteligência emocional, de mentalidade. E assim, são 3 autores, 4 autores que de repente já transformam a vida de qualquer pessoa. Napoleão Hill, Dale Carnegie, mais recentes agora Anthony Robbins. Concordo. Que fala da mente. Então, assim... Não queira saber quantos livros ele tem na casa dele. Eu, assim, não preciso... assim, se a pessoa não gosta de ler, ou não tem o hábito, fica tranquila, tá? Porque eu li, assim, uns 3 que me fizeram pedir demissão de um concurso. Então, assim... Mas, olha só, olha que incrível essa informação. 3 livros mudaram o destino da tua vida. 3 livros. Eu acho, assim. O Pai Rico e Pai Pobre foi o primeiro. Foi o primeiro. Quem Chocante. foi? O Pai Rico, o Pai Pobre. Então, foi o primeiro. Esse livro eu dei de presente pro Matheus quando ele completou 12 anos. Olha que incrível que ela falou. Ele 3 conseguiu livros. ler? Ele conseguiu ler? Conseguiu, porque eu acompanhei a leitura, né? Acompanhei a leitura. O Poder da Mente Milionária. Aliás, desde que ele tinha 12 anos, eu falo pra ele, eu digo, Matheus, se tu ler um livro por mês, meu amigo, tu vai se destacar bonito de 90% da população e de qualquer concorrente que tu pode ter na tua vida. Com um livro por mês de desenvolvimento humano, pessoal. Com um livro por semana, você está aí nos 95% para trás, bonito. Né? Então, assim... Hoje tem audiobook também. Eu sabia que ia vir essa pergunta, eu me preparei para essa resposta. Eu tô aqui, eu sabia porque todo mundo fala, Alexandre, mas audiobook é mais fácil. Vamos lá, então. Quando você ouve um audiobook, é um trabalho sugestivo. Você está lançando uma informação para dentro da tua mente e sugerindo algo. Você faz isso enquanto você pedala, caminha, enquanto você faz academia. É um tempo que você aproveita das 2 formas. Isso é válido? Sim, é muito válido. Agora, quando você para e você lê, você não está mais ouvindo, você está tendo um contato visual com as letras. Você não está recebendo uma informação sugestiva, você está obrigando o teu cérebro a processar cada palavra, a juntar cada letrinha e a meditar e trabalhar a informação. Então você não está apenas recebendo uma informação, você está mastigando a informação, você está digerindo a informação, não é apenas uma sugestão. Aquela leitura está fazendo o teu cérebro entrar no processo de transformação. A leitura vai alcançar níveis do teu inconsciente que a sugestão do audiobook jamais vai chegar. Essa é uma grande diferença. Eu acho que pode ser por isso que eu assim, a Marcela faz muito disso. Eu falo pra ela, cara, não posso, ou meu cérebro tá aqui, ou meu cérebro tá aqui. Eu não consigo estar aqui criando conteúdo e assistindo um podcast, porque daí eu não consigo, eu vejo o podcast pela metade e eu crio conteúdo pela metade. Sim. Eu digo pra ela assim, olha, minha cabeça tem que ser aqui, ou eu tô fazendo isso, porque justamente por isso eu sinto falta de pegar a essência do que eu tô ouvindo ou que eu tô fazendo. Sabe, eu sou a louca do podcast, eu trabalho e o podcast rolando. Mas olha só, eu viajo muito de carro a trabalho. Então, eu vou colocar um conteúdo que vai me agregar valor. Eu não vou ouvir algo que não me agregue valor. Então, eu coloco o que? Eu entro no YouTube ou no Spotify e escuto lá uma palestra. Hoje eu tenho escutado muito Bob Proctor, por exemplo. Né? É um autor de livros que tem muito vídeo no YouTube. Só que assim, eu sei que aquilo ali é apenas uma sugestão. Eu estou apenas recebendo a informação.
Só que quando ele fala algo relevante, eu vou ver em que livro está isso. Uhum. Eu vou lá comprar o livro para ler o livro. Porque eu sei que o livro vai trazer uma transformação muito mais profunda do que o próprio áudio. Né? A questão é que quando a gente cria o hábito da leitura, nós começamos a transformar a nossa vida. Como ela comentou, 3 livros apenas mudou o destino dela, né? E assim, não é ler 5 páginas por dia. Se você pega um livro de 200 páginas, em 40 dias você lê um livro. Isso é ótimo. Eu estou falando de 5 páginas por dia. É 10 minutos. Qualquer pessoa pode fazer isso. Isso é alcançável para qualquer pessoa. Né? Algumas pessoas vão um pouco mais, vão além. Mas quando você senta na frente de uma pessoa que lê, em 2 minutos de conversa você percebe que ela lê. O diálogo é diferente, o entendimento é diferente, a percepção é diferente. E isso é muito bacana, isso é muito bonito de ver. Sabe? Então, assim, se eu puder dar uma sugestão, deixar uma sugestão, né? Deve. Mas leia bons livros, né? E tem livros muito bons que são, assim, de fácil leitura. 7 pessoas no primeiro mês que se tornaram 15 no segundo. E eu sei, assim, os números detalhadamente porque eu trabalhei muito pontualmente, né, com essas pessoas e a gente foi batendo meta, né? Porque eu já bati o primeiro nível da Doterra em um mês, o segundo no segundo mês. Eu fui batendo um nível a cada mês, assim, já nos primeiros meses da Doterra. Nosso crescimento no início ele teve uma velocidade incrível, né, impactante. Então, no segundo mês, pulou de 7 para 15, no terceiro de 15 para 37, né, e no quarto mês de 37 para quase 70 pessoas. Ou seja, multiplicamos por 10 já aquelas 7 pessoas em apenas 4 meses. Porque o bacana, uma coisa muito bacana do Doterra, essa força da multiplicação, porque o produto ele é eficaz. Eu tenho muitos clientes que não queriam e não querem fazer negócios, e eu compreendo isso. 95% da minha equipe toda é apenas cliente, né? Só que é um cliente que compartilha resultado. E eu sempre brinco também, né? A gente tá falando aqui, é um canal para mulheres, né? O homem, quando ele tem um resultado, não sei porquê, ele não fala. Ele guarda em segredo. Não sei se é porque ele não quer revelar um problema que ele tinha, uma patologia, se ele fica constrangido. Mas mulher, se ela cura uma cistite, uma alergia, se ela cura uma bronquite do filho, eu não sei porquê, mas no dia seguinte a escola inteira tá sabendo. Gente, eu sou cliente do Ali e da Ana, e assim, eu não vivo falando da Terra. Eu indico do Terra para nossa comunidade. Se eu tenho alguém que tá mal, que tá, né, ai, tô estressado, eu já pego com a Ana um óleo, já vejo qual é e já envio por correio. Exatamente. Isso é normal, isso é natural. É cliente indicando cliente. Então, é um processo que ele se multiplica muito, né? Então, hoje nós temos clientes em 11 países, consultores fora do Brasil, no Brasil, em todos os estados, né? Temos viajado bastante, trabalhado bastante. Eu tenho uma sensação, assim, que hoje os olhos do Terra, eles estão virando uns queridinhos, assim, né? Porque antes você tinha uma avó, uma bisa que te tratava, te dava um chá de boldo para tua dor de barriga, né? Ela tinha aquele poder ali das ervas. E hoje parece que a gente consegue resgatar isso com o do Terra. Parece que você se aproxima daquilo que é a natureza, porque ela tem tudo que você precisa, né? Então eu me sinto muito próxima. Então hoje, antes eu só comprava um mesmo frasco de perfume. Eu só usava o Hypnotique Poison. Só usava esse perfume. Depois que eu descobri um deles que tá aqui, O Oitune? eu só uso isso aqui. Então, pra mim, além de me manter no foco, porque eu me distraio com a mosquinha, ele é meu perfume, eu não fico sem, ele é viciante. E além disso, que a gente já sabe do poder do produto, o que a Doterra já fez por vocês, pela tua família? O que você fez com essa tal liberdade? Olha, o mais importante, assim, eu sou muito grato, Marcela. Já ganhamos 3 férias da Doterra. Ano passado foi eu e minha família toda, passamos 4 dias incríveis em Angra dos Reis, num resort fantástico, no Clube Med ali. Esse ano ganhamos novamente, só que foi em Comandatuba, foi eu, a Ana e o Arthurzinho. Ganhei umas férias internacional também. A Ana ganhou também, era para ter participado, mas não foi porque o Arthur ainda tinha 1 aninho e é uma viagem muito longa, né? Então eu fui para a África junto com a Doterra, passamos 6 dias incríveis na África, com 70 líderes da Doterra. Esse network é incrível, porque eram os 70 líderes que mais se destacaram no Brasil inteiro durante o ano de 2022. Só que estar na África foi impressionante. Né, eu nunca era um projeto meu fazer um safari na África. A gente foi para fazer um safari, né?
Mas o safari foi o último evento dos 6 dias de África. O detalhe é que quando chegou no safari, a gente já estava assim, ó, uau. O safari é apenas A cerejinha. a cerejinha, porque foram 6 dias fantásticos e incríveis, né? Nós ficamos em 3 hotéis diferentes lá na África. Um hotel era 700 quilômetros de distância de um para o outro. A Doterra fretou 3 aviões bimotor, né? Um aviãozinho pequeno, e para levar a turma de um lado para o outro. A Doterra fretou 20 carros, assim. Sabe quando era criança, um dos meus filmes preferidos era o Indiana Jones, né? Eu curtia demais o Indiana Jones, né? E eu via ele naqueles aviãozinhos pequenos sobre a África. Teco-teco. E eu lembro que eu estava dentro de um avião daquele, né? E olhei para baixo, era só deserto, Marcelo. Não se via nada. E eu disse, é uma aventura. Literal, foi uma aventura, que é um aviãozinho pequeno, balança pra caramba, né? E você em cima do nada. Em cima de um desertão, né? E eram 3 aviões. A gente visitou os pontos mais importantes lá do Quênia, que foi o país que nós visitamos. Mas teve uma coisa que me impactou demais, né? O Quênia hoje é o país que mais produz óleos essenciais para a Doterra. Enquanto o Brasil, com a biodiversidade que tem, produz apenas 3% das plantas da Doterra, né? O Brasil produz laranja, tangerina, limão Tahiti, breu branco, erva baleeira e copaíba, da Amazônia. Esses são os óleos que são produzidos, né, que são plantados no Brasil. Apenas 3% de todos os óleos da Doterra. O Quênia produz 14% dos óleos que a Doterra utiliza, né? Quase 5 vezes mais do que o Brasil. Então, antes de fazer o safari, que era o propósito, e no safari a gente viu tudo que é tipo de animal, de bicho, é uma savana mesmo fantástica, né? Antes disso, a gente foi visitar a plantação de melaleuca que a Doterra tem lá no Quênia. Na verdade, não é a Doterra que tem. A Doterra faz um trabalho de cooperativa, né? É um trabalho que dentro da Doterra se chama de co-impacto. Lá no Quênia, por exemplo, onde nós visitamos, são 3.000 famílias que plantam melaleuca e sobrevivem através da melaleuca que é entregue para a Doterra. Todo o trabalho social que a Doterra faz, quando eu falo de Doterra, eu estou falando de uma empresa multinacional que ano passado faturou quase 3 bilhões de dólares com apenas 14 anos de vida. Muito jovem, porém um faturamento expressivo. Todo o trabalho social que a Doterra faz, assim como toda empresa multinacional, é um trabalho interno, é voltado para os produtores das plantas. E ela, quando ela faz um acordo com o produtor, ela paga de 4 a 5 vezes mais do que qualquer outra empresa pela fruta ou pela folha. Então nós visitamos alguns responsáveis pela plantação do melaleuca lá no Quênia. E é incrível visitar esse povo, porque você olha dentro dos olhos dele e você vê a satisfação de trabalhar para a Doterra. Você vê a alegria que eles têm de trabalhar para a Doterra. Eles têm muita alegria em receber nós consultores. Eu lembro de uma casa que a gente foi, da plantação que tinha lá, muito pequena, muito humilde, mas era uma família, era um senhor mais de idade, e a gente foi lá, fez um trabalho, e a gente meteu a mão na massa, assim, era algo simbólico, né? E tudo isso está lá no nosso Instagram também, tem todo o histórico ali. A gente vai lá e planta, rega, faz aquela... E depois ele fez questão que a gente entrasse dentro da casa dele para tomar café com ele, sabe? Um grupo de... A gente vê, assim, a alegria de nos receber. Porque eles plantam e eles pensam, esse é o povo que vende, esse é o povo responsável, né? Porque nós, consultores da Doterra, somos responsáveis pelo todo comercial da empresa no mundo inteiro, né? E nós visitamos uma escola também, onde 360 crianças estudam naquela escola, e todas essas crianças são filhos de produtores de melaleuca, e a Doterra tem uma parceria com essa escola, né? Nós dançamos com aquelas crianças durante a manhã inteira, debaixo de um sol de 40 graus. Acabei de contar uma mentira aqui. Porque as crianças dançaram a manhã inteira debaixo de um sol de 40 graus. Agora imagina eu, branco desse jeito, lá no Quênia, com 40 graus, dançando no sol. Não dava, né? A gente fazia de conta, né? Dançava 1 minuto, corria para a sombra, mas fizemos alguns vídeos e algumas fotos. Aquelas crianças não tinham água encanada em casa, não tinham energia elétrica, não tinham banheiro. A casa não tem chão, é terra batida, né? Mas elas brincaram, riram, dançaram a manhã inteira. Uma alegria contagiante que você não tinha como guardar, conter as emoções, né? Foi um dos dias mais incríveis da minha vida, sem dúvida nenhuma. Porque fazer Doterra não é só ganhar dinheiro. Doterra nos proporciona um resultado chocante. Assim, hoje eu vivo uma vida... Tenho realizado alguns sonhos com a Doterra. A Doterra me traz um retorno financeiro muito generoso. E quando a pessoa te escuta, fala, quando eu comecei a Doterra, não tinha quase ninguém, não era conhecido, não tinha ninguém com resultado. Poxa, se eu entrar agora, eu vou ser mais um. Eu não vou conseguir o mesmo resultado
que o Alexandre teve. Eu escuto isso quase todos os dias. Mas vamos lá. Vamos para os números. Vamos lá. Vamos para os Mais números. A Doterra no mundo tem 14, vai completar agora 15 anos. Eu acho que completou, na verdade, agora, semana passada, 15 anos de vida. Ela tem 14 milhões de clientes cadastrados no mundo. 14 milhões de clientes cadastrados no mundo. Desses 14 milhões, 11 milhões estão nos Estados Unidos. Os outros 4 milhões ou 3 milhões estão espalhados pelo mundo. Nos Estados Unidos tem 15 anos, com 11 milhões de clientes cadastrados. No Brasil, a Doterra está há 4 anos. Nós estamos com 450 mil cadastros no Brasil. Isso corresponde a 0,02% da população do Brasil. Isso corresponde à população de uma cidade de médio porte, 450 mil habitantes. É a capital do meu estado, Florianópolis, acho que é mais ou menos isso. Então você pega 450 mil cadastros para um país do tamanho do Brasil, nós temos meia gota no Oceano Pacífico. A Doterra gostou dessa, né, Marcela? Muito Que é uma verdade. É meia gota para o Oceano Pacífico. É o que nós temos o que nós fizemos em 4 anos não representa nada do que nós temos para fazer. Sabe quem que compete com a Doterra? Eu acho que quando ele fala da Doterra eu fico até empolgado, né? É a farmácia. Diretamente, você não tem dúvida. Você é cliente, você sabe, né? Eu sou cliente, sou muito persona no Doterra, porque eu tava falando ontem, não sobre a Doterra, mas do exemplo que eu vou falar agora com as meninas e com o Eduardo em casa, que se eu levei minhas filhas, a Maria Eduarda fez 10 anos agora, 5 vezes no pronto-socorro, as duas contando, se eu fui com ela, foi muito, porque eu não gosto, eu acho que medicação anti-inflamatório é última instância. E quando eu fui porque daí eu fiquei com medo de a glote fechar. Às vezes que eu fui, minha filha inchada desse tamanho de alergia. Bem isso. Eu comecei a usar o Doterra porque uma das meninas, elas tinham crises respiratórias recorrentes. E eu comecei a usar por isso, porque eu disse, meu Deus, o que eu faço? E esses dias, pouco tempo atrás, a minha filhada tava com tosse, já tinha tomado todos os xaropes da vida, e eu peguei e disse assim, eu tava fazendo pras gurias uma mistura que eu tenho, né, ali algumas misturas dos óleos, né, com mel, e eu disse assim, ó, dá isso aqui pra ela. A Ana faz. Deu 2 dias, ela disse assim pra mim, o que você fez? Ela melhorou. Coisa que já tava há meses com a tosse, com xarope médico e antibiótico. Na verdade, por isso que eu te falo, a gente substitui, porque a gente hoje a gente não tem acesso a uma horta em casa, o que tinha, vai ali, pega o negocinho, eu sempre fui do chazinho, eu adoro esse tipo de coisa, e agora eu tenho óleo. O óleo substitui, né? Então, não é que eu tive um milagre, curou alguma coisa, não. É porque eu tenho acesso fácil à minha horta. Ô Marcela, olha só que minha bacana. hortinha. Você falou, é a segunda vez que você fala, né, dos avós e do chá. Mas a Doterra, ela vai muito além disso, tá? Eu sempre falo, eu gosto de falar disso, que hoje eu compreendo isso, né? Há 4 anos atrás eu não tinha nem capacidade, nem conhecimento, mas hoje eu entendo. O óleo, ele não é apenas um chá potencializado, apesar de parecer isso, mas ele é a energia da planta em contato com o teu corpo. Quando a gente não está bem emocionalmente, que você vai para uma região onde tem um riacho, onde tem árvore, onde tem flor, você respira aquele ar ali por 5 minutos, o teu emocional já corresponde positivamente imediatamente. Por quê? Nós, seres humanos, nós estamos conectados com a natureza, nós estamos conectados com esse universo. É o princípio. Deus criou os céus e a terra. Depois Deus criou o homem. Deus colocou o homem para cuidar da terra e disse, da terra tu vai tirar o teu sustento. Quando Deus disse tirar o teu sustento, é tirar tudo o que você precisa, inclusive a tua saúde, a tua cura. As plantas, elas são medicinais. A Doterra hoje, só no Brasil, tem mais de 90 óleos essenciais diferentes. Só que tem uma questão da energia. Tudo é energia. Eu falei que o dinheiro é energia, né? Nós somos energia. Quando você está do lado de alguém que só reclama, a tua energia vai baixando conforme você escuta a reclamação e você está sendo sugado. Quando você está do lado de alguém entusiasmado, o teu nível energético se eleva porque você se conectou com alguém com energia elevada.
O óleo é a energia da planta envasada, colocada dentro desses vidrinhos que estão à nossa disposição e ao nosso alcance num primeiro Tudo se contato. conecta, né? Olha, eu tô aqui, Os convidados se conectam. Nossa, eu tô aqui chocada, porque a gente já falou também com uma especialista em flores, e nós estávamos falando aqui, né? Como muda o ambiente as flores, o cheiro, Ela né? saiu da depressão com as flores. Quando começou a trabalhar com as flores. Ela Energia? fala... Energia? Olha só. E a gente não combinou isso. Aliás, olha só. Tem um óleo que ele ainda não está no Brasil na sua essência, que é o óleo de rosa. A rosa é a flor mais Nossa, famosa. Pelo menos sim, no Brasil, falamos muito da rosa, inclusive. a flor mais famosa do Brasil, tem todo aquele romantismo na rosa, né? A rosa tem óleo essencial de rosa também, onde o óleo é tirado da pétala da rosa. O óleo de rosa é o óleo que tem o nível energético mais alto de todos. E quando eu falo de nível energético, eu estou falando de você medir em megahertz E ele mesmo. tem no Brasil? Ele tem um rolon, que ele é diluído com óleo de coco da própria doTERra. Uhum. Puro, não, só nos Estados Unidos. Né? Acreditamos que logo, logo vai vir para o Brasil. Porque praticamente todo mês vem produto novo, né? O óleo de rosa não chegou ainda, o puro. Mas em questão energética, o óleo de rosa é o mais elevado de todos, né? O que tem um nível mais em megahertz. Então, qualquer pessoa com depressão que usa óleo de rosa vai se curar da depressão. Por quê? Porque a depressão nada mais é do que uma energia muito baixa. Mas nós temos no Brasil o frankincense, né? Que é o segundo óleo com o nível energético mais alto. Esse já está no Brasil. Que é um óleo que realmente a gente tem visto resultados Esse é aí. obrigatório, esse eu não fico sem. O frankincense, né? Top, Eu né? chamo o Frankenstein. Manda o Frankenstein aí, por favor, Ana. É, Também, não consigo falar muito bem. Ele é tudo, ó. Sim. Na dúvida, você tá com caspa? Frankenstein. Frankenstein, né? frankincense. Eu falei Frankenstein, brinca. Você tem uma frieira? Você tem uma espinha? Na dúvida, ele dá certo. Eu acho incrível. Nós temos resultados incríveis com o frankincense. Né? Na verdade, são milhares de resultados, né? Uma coisa que me chama muita atenção é que toda semana eu recebo depoimento novo, né? De pessoas que restabeleceram a sua saúde física e emocional com os óleos essenciais, né? Isso é um dos pontos mais importantes desse negócio, né? Por que a doTERRA não mostra antes e depois? Boa pergunta. Porque existe muito rolando. Por que as pessoas não sentem essa necessidade, né? Assim, existe, as pessoas têm um antes e depois. Mas Marcela, por que elas não mostram eu vou ser isso? bem claro, transparente e objetivo contigo. Eu não falo de produto, eu só falo de negócio. Então, Agora, por tem pessoas que falam de produtos e trabalham com antes e depois, mas a doTERRA está fazendo uma revolução na saúde no mundo. Isso é fato. A doTERRA está fazendo uma revolução de saúde no Brasil. Isso é fato. A gente comparou aqui, né? Quem é que concorre com a doTERRA? A farmácia. Vou fazer uma pergunta para vocês pensar um pouquinho, né? E quem está nos ouvindo também. Você lembra de ter aberto uma farmácia nova na sua cidade nos últimos 6 meses, assim? Em qualquer cidade do Brasil. Isso é para vocês e para quem está nos ouvindo. Você lembra de ter aberto uma farmácia nova nos últimos 6 meses na sua cidade? se diz a marca ou Não, a qualquer franquia? farmácia. Abriu qualquer... uma aqui do lado do podcast. Abre toda semana. Muita, tem uma lá Que na do minha lado terra abriu que tá uma. dominando. Mas olha tem uma em cada só. esquina. Olha só como é antagônico. Presta atenção, a coisa é muito estranha e antagônica. A nossa geração é a geração mais doente que já passou na face da Terra. Acho que vocês concordam comigo nesse ponto, né? Tem 4 problemas que é muito comum dentro de qualquer lar. Ansiedade ou insônia, problema de estômago, estômago ou intestino, né? Problema respiratório, rinite, sinusite, sim. Todo mundo. ou algum problema muscular, uma dor ou uma inflamação muscular ou nas articulações. São 4 situações, 4 patologias que é muito comum estar dentro de qualquer casa. Isso é comum hoje. Ao mesmo tempo que a nossa geração é muito doente, é a geração mais doente, todo mundo tem alguma coisa para tratar, é a geração que tem um padrão de consciência mais elevado de todas as outras. E o Covid, a quarentena, potencializou demais isso. Hoje, todo mundo está se preocupando mais com a saúde. Tem uma palavra que eu escuto hoje que não se escutava há alguns anos atrás, a tal da saudabilidade. Hoje as pessoas não querem mais tomar refrigerante, as pessoas não querem mais aquela coisa, estão fugindo do glúten, da lactose, da gordura trans, estão indo para academia, se cuidando, caminhando. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a saúde, com a longevidade, com a saúde emocional. Mas ao mesmo tempo que as pessoas estão se cuidando mais, não para de abrir farmácia. Não é antagônico isso? Ao mesmo tempo que as pessoas estão se cuidando mais, a geração continua ficando doente.
E isso é que me entusiasma para desenvolver doTERRA, porque a única empresa hoje que consegue bater de frente com a farmácia na entrega, na resposta, é a doTERRA. E a questão é assim, as pessoas também estão fugindo do remédio, da farmácia, da drogaria, da química, da dependência. Então, quando eu quero fugir, eu tenho uma patologia para tratar e eu quero fugir da química e da dependência, eu vou buscar o quê? Hoje o óleo essencial da doTERRA é uma opção e ela é resolutiva, assertiva e ela entrega mais do que promete. São milhares de pessoas com resultados que eu tenho hoje no meu grupo, literalmente. O que eu lembro são centenas de pessoas que pararam de tomar remédio faixa preta para dormir. Dezenas de pessoas que pararam de usar o tal do omeprazol. Ninguém fica falando por aí que toma omeprazol, mas nós vivemos uma geração que toma muito omeprazol. Já pegaram a bula do omeprazol? Ele fala assim, esse medicamento pode lhe causar parada cardíaca ou demência mental com uso contínuo. E tem gente que usa omeprazol há 10 anos, sendo consciente dos riscos. Por que toma omeprazol sabendo desses riscos? Porque ainda não apareceu para essa pessoa uma oportunidade de um outro produto que seja tão resolutivo quanto. E se eu disser que o óleo essencial é tão resolutivo quanto ou mais? Porque eu tenho clientes que usando um óleo essencial chamado Zengest, por 10 dias, por 15 dias, eliminou de vez o omeprazol da sua vida. São dezenas de clientes assim, dezenas de pessoas que pararam de tomar remédio para depressão e tantas outras situações e tantas outras patologias. Né? Então, assim, tem esse antes e depois, a gente só talvez precisa divulgar mais isso. Mas a doTERRA não é à toa que cresce de maneira expressiva, porque hoje, há 4 anos atrás, ninguém sabia o que era doTERRA. Hoje é um nome de peso. Muito rápido em 4 anos, você concorda comigo? Concordo. Só que o alcance que a gente teve em número de clientes ainda não é nada. Porque a meta para 2000, e essa meta ela não é minha, essa é a meta do corporativo americano. 2030, 10 milhões de cadastrados no Brasil. Nós levamos 4 anos para fazer 450 mil cadastros. Eu estava num evento e tinha uma pessoa andando de um em um, falando sobre um outro óleo que é acessível, que cabe no teu bolso. Veja, a doTERRA, ela fala que ela é acessível, mas você tem que pagar R$200 num frasco de óleo, não sei o que. Ela foi linchada pela galera. As pessoas nem vendiam doTERRA, mas tipo, elas estavam falando assim, pare, né? O teu óleo, o que ele é? Ele é uma mistura de doTERRA com óleo de coco. Você tá vendendo fracionado, não vai funcionar tão bem quanto aquele. Então, assim, é uma marca que já se defende, né? Sim, porque é a única marca de óleo essencial no mundo que é 100% puro. A única. Qualquer outra marca de óleo essencial que você pega, ele é diluído, né? Ele tem um percentual do óleo essencial, mas tem um bom percentual, um grande percentual, né, de um óleo fracionado, que é um óleo sintético. Aliás, o óleo doTERRA é o único óleo no mundo que pode ser ingerido. Por quê? Porque ele é 100% puro. E qualquer pessoa, por menos que ela entenda de óleo, por mais leiga que ela seja, nunca teve contato com óleo. Se ela pega a doTERRA e pega qualquer outra marca, no primeiro contato ela percebe a diferença. Quando você chama alguém para fazer parte da tua equipe, sei lá, já chega com meta? Você chega com meta já nela? A Colocando ela grande maioria, Marcela, começa como cliente. E é incrível que os melhores consultores que eu tenho no meu grupo hoje eram só clientes. É chocante isso. Mas qual que é o time, assim, das pessoas se converterem? O resultado pessoal. Eu vou contar uma história que é da... Eu não vou dizer o nome, mas é uma consultora que eu tenho, né, que é a Thailise e o Rubens. Falou. É um casal... Vou contar, mas já falei. Não é contar, mas já falei. É um casal, mas é porque eu tenho intimidade, né? Eu fui padrinho de casamento deles. A partir do momento que você é padrinho de casamento, já tá íntimo, né? Conheço eles desde 2008, né? Então são 15 anos de amizade. A Thailise, ela tem um perfil, assim, bem dominante, sabe? É uma pessoa realmente muito dominante, formada em Direito. E ela tinha um trabalho dentro de uma universidade, um cargo de confiança no financeiro, lá na universidade. E ela representava outra marca, que eu não preciso comentar, mas ela era consultora de outra marca, sabe? E ela assistiu uma live da Ana, né? Um evento que a Ana fez pelo Instagram. Que Ana? A Ana Paula, minha esposa. Tá. Obrigado. Assistiu um evento, uma apresentação da doTERRA de 40 minutos ali, ao vivo. Quando acabou a apresentação, a Thailise mandou uma mensagem para nós, para mim, para Ana. Desse jeito. Traz um kit desse aí para mim. Assim, porque a gente promoveu alguns kits, né?
No dia seguinte, a gente foi levar o kit. E assim, eu tô falando com uma pessoa que é dominante e que tem intimidade, né? E eu lembro que eu cheguei na casa dela e com a caixa, né? Que eu tinha pronta a entrega, eu coloquei na mão dela, ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim, ó, só vou deixar uma coisa bem clara, tá? Eu não vou fazer esse negócio, ok? Eu só quero usar o produto. Eu disse, tá bom, ótimo. A questão é que assim, ela tinha pedra nos rins, ela tinha uma situação crônica com pedra nos rins. E o marido dela tinha já feito uma cirurgia da coluna e ele tinha dores horríveis na coluna. 15 dias usando o óleo, ela expeliu através da urina as pedras que ela tinha no rim. Tudo. O óleo essencial de limão fez uma limpa no rim dela e ela expeliu. Ela chegou aí no hospital porque ela sentiu muitas dores, né? E o médico disse, o que tu tá fazendo? Ela disse, eu não sei, não tô fazendo nada. Sei lá, eu tô tomando um óleo lá, né? Mas não sei se é o óleo. O médico disse, não, continua usando o óleo. Que é o óleo que tá... Né, ela estava com a pedra no canal da uretra e estava realmente sentindo. O médico disse: eu não vou te medicar, tu continua usando óleo que vai sair. E saiu. E o marido dela parou de ter dores na coluna por causa também de uma pomada que a doTERRA tem, né? Chamada Deep Blue. Com 15 dias, o marido dela não teve mais dores e ela expeliu aquelas pedras. E mulher, quando tem resultado, faz o quê? Compartilha. Divulga pra galera. Divulga. Pra torcida do Flamengo, mais ou menos assim. Ah, mas faz uma consulta lá com a Ana, ver o que se passa na tua perna, ela tem Mas dor. então, você sabe que você falando agora... Depois você fala. Como é bom a gente falar, né? Eu lembrei que eu passei isso aí nos pulsos esses dias que eu tava com dor. Viu? Eu esqueci. Mas você tem que saber, ver com a Ana. Posso terminar a história? Pode. Depois disso, ela me ligou e disse assim, Alexandre, ó, tem uma amiga aqui na minha casa que viu o difusor e eu compartilhei meu resultado, ela quer um kit desse também, tu pode vender um kit pra ela? Eu disse, eu não. Vende você? Você é cadastrada? Ela cadastrou em uma semana 3 amigas. E aí, um dia ela foi lá em casa jantar, né? Não foi por acaso nem coincidência, foi tudo arquitetado, né? Porque a gente trabalha estrategicamente, né? Foi jantar lá em casa, ela e o marido e tal. E aí eu abri o computador, né? Thalys, qual é a tua senha aí? Entrei na conta dela e mostrei para ela que ela tinha um bônus em dinheiro para receber dos 3 cadastros que ela tinha feito, os 3 kits que ela havia vendido. Eu disse, você tem que cadastrar a tua conta na doTERRA para receber esse bônus aqui, ó. Tudo isso? Eu disse, mas por que tudo isso? Eu só fiz 3 cadastros. Eu disse, pois é, mas tem isso aí para receber. Nossa, mas eu tenho que cadastrar um caminhão de gente para ganhar isso lá na outra empresa. Eu disse, mas aqui a doTERRA é diferente, aqui a coisa é generosa, aqui o projeto é generoso. E a partir dali começou o negócio. E hoje a Thalys é uma das maiores líderes que eu tenho no meu negócio. Uma pessoa que está fazendo acontecer, ela e o marido, né, dentro do projeto. Mas o que trouxe ela para o negócio? O resultado com o produto. É o produto que vira a chave, é o produto que traz, é o resultado que transforma. Os melhores consultores que eu tenho no meu grupo começaram como clientes. A força do... Eu sempre digo assim, ó, o negócio da doTERRA não é um negócio de óleo essencial. O negócio da doTERRA é um negócio de pessoas. O detalhe é que a gente tem um produto que potencializa esse negócio. E o produto é o centro, é o cerne, é o carro-chefe, é o que comanda todo o negócio. E se, de repente, tem alguém que tá ali olhando no outro lado, fez um cadastro sem entender direito, mas ela queria fazer parte da tua equipe, existe essa possibilidade? Existe. Como é que funciona? Aliás, Marcela, eu preciso te falar isso porque me dói o coração e eu tô sendo muito sincero. Porque eu aprendi não com doTERRA, mas com a vida. Mais importante do que a venda é o pós-venda. Eu dei o exemplo daquele cara que me mandou uma mensagem de qualquer jeito, porque as pessoas não sabem vender. Mas também existe uma grande falha em todos os mercados, não é uma coisa pontual da doTERRA. No acompanhamento ao cliente, no acompanhamento ao novo consultor, existe uma grande falha. Então, de vez em quando, tem alguém do meu grupo falando assim, Alexandre, tem uma pessoa aqui que está cadastrada, mas não ensinaram a usar os olhos e tal, e ela quer saber se ela pode vir para a minha equipe. Eu escuto muito isso. Em contrapartida, eu não lembro de alguém que saiu do meu grupo por falta de acompanhamento. Né? Aconteceu de sair, lógico, são milhares de clientes cadastrados, e alguém chegou já para mim e disse, Alexandre, poxa, minha irmã cadastrou lá e tal, quero trabalhar com ela, posso? Vai, eu abençoo, né? Tá tudo certo, eu não retenho ninguém. Mas a gente tem um trabalho personalizado no acompanhamento ao cliente, assim, do ensinar, do pegar na mão, porque é um mercado novo, é um mundo novo para muita gente, né? Se a pessoa está 6 meses inativa, ou seja, sem fazer pedidos na doTERRA, ela mandou um e-mail para a doTERRA,
transfere o cadastro dela para qualquer equipe que ela queira, ou seja, pode vir para a nossa, e ela vai ter todo um acompanhamento e vai ser muito bem-vinda e muito bem recebida. Isso aí, porque às vezes a pessoa tá mal instruída, né? Ela não sabe. Olha o tempo! Você olhou pro relógio, amigo? Eu olhei, mas é que, né, assim, como eu não sou uma pessoa assim, tipo Marcelo, assim, né, direta e reta, eu sou mais devagarinho, assim, daí eu não quis, né, ser... Sinal que o papo tá bom, né? Eu não quis ser delicado, assim, né, eu falei... A primeira vez que eu me perco no relógio, viu? Normalmente eu sou bem, eu vejo que tá 60. Gente, Passou muito você é rápido. hipnotizante. Não, é que quando tá bom, a gente vai que vai, né, se a gente não dizer, opa, acabou, estamos aqui, chegamos ao final. Alexandre, chegamos ao final, a gente vai ter que fazer mais vezes aí para falar Boa. mais sobre o negócio, né? Sim. Trazer pessoas também para nossas provas sociais, né? Que eu acho que é bom para a pessoa que está no outro lado. E eu queria que você desse o recado final para quem está do outro lado da lente, olhando lá para ela. Lá. Gente, a vida é um sopro. Viva cada momento com intensidade. Curte os teus filhos, curte a tua família, que é o que você tem mais importante na tua vida. As pessoas que estão ao teu lado. Nada é mais importante do que as pessoas que estão ao teu lado. Dê valor às pessoas, não às coisas, né? Dê valor àquilo que realmente vale, àquilo que importa. Se conecte, olhe nos olhos, seja sincero, seja transparente, seja autêntico. Viva os teus sonhos. Não se limite porque alguém em algum momento disse que não era para você. Não se limite porque alguém em algum momento disse que você não vai dar certo ou que é demais para você. Não. Você sabe dos teus sonhos, você sabe dos teus projetos, você sabe do seu ideal de vida. Não se limite, não se preocupe com o que estão falando de você, com o que estão pensando de você. Não se preocupe com nada disso. Se preocupe apenas em realizar os teus sonhos e agradar as pessoas que estão ao teu redor, ao teu lado. Sabe? Não perca o seu tempo e não gaste a sua energia indo atrás de quem já te abandonou, de quem não te dá valor. Essas pessoas não te merecem. Se elas se distanciaram de vocês é porque o nível energético delas não tem nada a ver com o seu. Se conecte com quem está no mesmo nível energético que você. Pessoas que vão te ajudar, que vão te incentivar, que vão te potencializar. E realize todos os teus sonhos, sabe? Qualquer experiência vale muito mais do que qualquer coisa comprada, adquirida pessoalmente. Uma viagem vale muito mais do que um bem, sabe? Uma experiência. A vida ela não é feita de grandes momentos, mas daqueles momentos que vão ficar gravados e registrados na sua memória e das pessoas que você ama. Então marque essas pessoas, porque isso é o que importa. Nossa! Uau! Ali, muito obrigada. Foi incrível. Assim, tudo, né? Foi a parte dos olhos, a parte ali que você falou dessa questão de ser... destravar as pessoas, enfim, foi tudo muito bom. Então, muito obrigada, né? Nós te agradecemos imensamente aqui a tua doação, tudo aquilo que tu falou aqui pra gente. E a você também que está aí conosco, né? Que hoje foi uma conversa um pouquinho longa, mas você que está aí até agora com a gente, não esqueça, se inscreva nesse canal aqui para você continuar acompanhando mais conteúdos como esse, porque realmente eu acredito muito que, como vocês ouviram aqui, talvez um livro, talvez um episódio de podcast pode mudar aí o rumo do que você vem fazendo. Então não esquece, se inscreva nesse canal, siga também o @elaquerelapod, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Não esqueça também de nos ouvir no Spotify, dar 5 estrelinhas, responder a enquete. E agradecemos também aqui a YouCan e a LTM. Você pode entrar também para saber mais sobre a YouCan e sobre a LTM aqui na descrição do vídeo, tem os links, tem as nossas redes e também, né, qual é o seu Instagram mesmo, Ali? Alexandre Pontioli. Então, se você quiser saber mais sobre a Doterra, mais sobre a história aí do Ali, aqui também vai ter o @ dele para você entrar lá e seguir ele também. É isso aí, beijo. Beijo, até gente. o próximo vídeo.